Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos felizes de estar com vocês. Aqui na França já é 3 horas da manhã, da noite. Então, tudo bem. Até que está como é, sombra, escura. Tá escura a noite, né? Está escuro, ainda bem. Sim, ça fait 3 ans que la vigile en ligne existe. Já fazem 3 anos que a vigília online existe. Isso. Merci Seigneur pour toutes ces années. Obrigado, Senhor, por todos esses anos. 3, le chiffre 3 est un chiffre spécial. O número 3 é um número especial. Il est le symbole de notre unité. É o símbolo da nossa unidade. Unité déjà dans la personne de Dieu, le Père, le Fils et le A Saint-Esprit. unidade, primeiro na pessoa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Et aussi pour nous, bien sûr, le signe que nous avons besoin d'être plusieurs pour pouvoir avancer. E também sinal para nós, dizendo que nós precisamos de vários para podermos crescer. Precisamos de várias pessoas. Et là, aujourd'hui, on est en ligne entre le Brésil et la France, et c'est aussi un signe de notre unité. E hoje nós estamos online, o Brasil e a França. Isso também é um símbolo da unidade do Brasil e da França, nossa unidade. Et c'est aussi un signe de ce que Dieu fait sur la terre. E é um sinal também daquilo que Deus faz, daquilo que Deus está fazendo na Terra. C'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes avec vous ce soir. É com muito prazer que nós estamos com vocês nessa noite. Et je veux rendre toute la gloire au Seigneur. E eu quero devolver toda a glória, dar toda a glória ao Senhor. Parce qu'il est fidèle. Porque Ele é fiel. Il est bon. Ele é bom. Et ça, comme on l'a déjà dit, sa volonté est parfaite. E como a gente já disse, a sua vontade é perfeita. Elle est bonne. Ela é boa. Et on a parlé des prémices que Dieu donne. E a gente falou das On a chanté. Nós falamos, não, nós cantamos, né? Ouais. As primícias daquilo que o Senhor dá. Na canção Chuvas de Bênção, né? Gotas. Justo um segundo. Sim. Gotas de bênção quer dizer só as primícias, só as primeiras, né? E bênçãos mais teremos, mas gotas somente nós temos, quer dizer as primícias somente. Alléluia. Aleluia. Le Seigneur nous a donné un texte pour ce soir. O Senhor nos deu um texto para hoje à noite. Et je suis sûr qu'il va nous parler. Eu tenho certeza que ele vai falar qu'il conosco. Va nous fortifier. Que ele vai nos fortalecer. Qu'il va nous rappeler. Que ele vai nos lembrar. Certaines de ses vérités, de ses pratiques. Algumas das suas verdades práticas. Je me réjouis déjà de pouvoir vous partager tout cela. E eu me alegro já de poder compartilhar tudo isso com vocês. On va lire le verset. Vamos ler o texto. Il y a un verset principal. O versículo principal. Matthieu 6. Mateus capítulo 6, versículo 6. Que diz assim: é assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês. E vocês começarão a perceber sua graça. Amém. Alléluia. Alors, ça, c'est une version un peu particulière. Essa é uma versão um pouco particular. On a plutôt une habitude de parler de lieux secrets. Nós temos mais o hábito de ouvir uma versão falando sobre um lugar secreto. Jésus dit, quand tu veux prier, va dans ta chambre.
ferme ta porte. Jesus disse, quando você quiser orar, vai no teu quarto, fecha a tua porta. Et là, dans ce lieu secret, parle avec ton Père. E aí, nesse lugar secreto, fala com teu pai. Et ton Père te le rendra E o teu pai te escutará ou répondra. Ouais. e te responderá. Amen. Amém. On pourrait presque dire que tout cela, c'est la base de l'Évangile. Poderíamos dizer que essa é a base do Evangelho. C'est l'objectif de Dieu. É o objetivo de Deus. C'est ce que Dieu veut. É aquilo que Deus quer. Il veut cela. Ele quer isso, ele quer isso. Il veut notre intimité. Ele quer a nossa intimidade. Mais là, dans ce texte, Mas aqui nesse texto, dans ce contexte, nesse contexto, nous sommes dans le sermon sur la montagne. nós estamos aqui no Sermão da Montanha. Jésus va parler à ses disciples. Jesus vai falar com seus Il va les discípulos. enseigner. Ele vai ensiná-los. Et là, on est dans le contexte de la prière. E aqui nós estamos no contexto da oração. Et Jésus va encourager, Jesus vai encorajar. plutôt que de prier dans un lieu public, Ele vai encorajar muito mais ainda do que orar em um lugar público pour se faire voir des autres, para serem vistos pelos outros, de rentrer dans sa chambre et fermer la porte pour parler seul à seul avec son Père. mais ainda entrar no quarto, fechar a porta para falar com seu pai. Ici, je crois qu'il y a un besoin humain, Aqui eu acho que tem uma necessidade humana, un besoin d'être reconnu, d'être récompensé, uma necessidade de ser reconhecido, de ser recompensado, d'avoir de la valeur. uma necessidade de ser valorizado. Qui ne souhaite pas être mis en valeur? Quem não deseja ser colocado em valor, ser valorizado? Nous sommes des êtres humains. Nós somos seres humanos. Nous sommes faits de chair Somos feitos de carne e de osso. et nous avons besoin de reconnaissance. Precisamos ser reconhecidos. Nous avons besoin de notre valeur. Precisamos ser valorizados. C'est une nécessité importante. É uma necessidade importante. Il y a un moyen de l'obtenir, il y a un moyen d'y arriver. Mas existe um meio para obtê-lo. Et là, Jésus veut nous l'enseigner. E aí Jesus ele quer nos ensinar. Et il dit franchement, E ele diz francamente: non, ce n'est pas utile de se faire voir des autres, ce n'est pas utile de prier en public pour que les autres me reconnaissent. Não é útil, ele diz, não é útil você orar publicamente, orar na frente de todos para ser reconhecido. Bien sûr qu'on peut prier avec les autres et en public. E claro que nós podemos orar pelos outros e orar em público. Mais notre motivation, Mas quelle a est-elle? nossa motivação qual tem sido? Si c'est pour que les autres me regardent, É a motivação para que os outros nos olhem, ce nos n'est pas percebam? ce n'est pas la bonne motivation. Então, quero te dizer que essa não é a boa motivação. Il y a cette histoire Existe uma história, d'une petite fille uma história de uma menininha qui, après le culte, que depois do culto, elle dit à son frère, ela diz ao seu irmão: ah, je t'ai vu pendant la prière, tu n'as pas fermé les yeux. Eu vi você, viu? Eu vi você durante o culto, você não fechou os olhos. Et alors, si elle a vu que pendant la prière, son frère ne fermait pas les yeux, elle avait bien les yeux ouverts aussi. Alors, quer dizer, então isso quer dizer que se ela viu que o irmãozinho não fechou os olhos, quer dizer que ela também não tinha fechado os olhos. Elle était en train de chercher, hein? Elle cherchait comment ça se passe, qu'est-ce qui Ela estava olhando para um, para outro, o que é que estava acontecendo, o que era que as pessoas estavam fazendo. Qui va me regarder? Então, quem é que vai me olhar? Ce n'est pas la bonne motivation. Essa não é a boa motivação. Mais néanmoins, nous avons besoin d'être approuvés. Mas nós precisamos ser aprovados. Mais dans le règne de Dieu, Mas no reino de Deus, ça ne fonctionne pas comme dans le monde. isso não funciona como no mundo. D'une manière naturelle, dans le monde, De maneira natural, no mundo, on a besoin de prouver les choses. nós precisamos provar, mostrar as coisas. Dans le milieu professionnel, nous avons besoin de démontrer, de prouver. No meio profissional, nós precisamos de mostrar, provar.
Dans la justice, nous avons besoin de preuves. Na justiça, nós precisamos de provas. Et dans le règne de Dieu, Mas no reino de Deus, ça ne fonctionne pas ainsi. não funciona assim. Cela ne fonctionne pas comme ça. Isso não funciona assim. On n'a pas besoin de prouver Nós não precisamos provar, parce que nous sommes. porque nós somos. Nous n'avons pas besoin de nous justifier Nós não precisamos nos justificar, parce que nous sommes déjà justifiés. porque nós somos já somos justificados. Alors Jésus va dire, Então Jesus vai dizer, Jésus enseigne, então Jesus ensina, va dans ta chambre. vai no teu quarto. Si tu n'as pas besoin de montrer qui tu es, je sais qui tu es. Você não precisa, como se ele estivesse nos dizendo, você não precisa mostrar quem você é. Eu sei quem você é. L'esprit du règne de Dieu O espírito do reino, do reino de Deus est opposé à l'esprit du monde. é oposto ao espírito do mundo. Donc, ce que Dieu m'a mis à cœur Então, aqui, o que Deus colocou no meu coração ce soir, c'est le secret de l'autel. essa noite foi justamente o segredo do altar, desse lugar secreto. Ou alors, l'autel du lieu secret. L'autel du lieu secret ou le secret de l'autel. Ou o altar do lugar secreto, ou o lugar secreto do altar. J'espère qu'on va arriver là. E eu espero que nós vamos, espero chegarmos lá. Parce qu'il y a des perles. Il y a des perles dans ce lieu secret. Porque existem pérolas nesse lugar secreto. Il y a des perles pour toi, pour chacun d'entre nous. E existem pérolas para cada um de nós. Et pour moi, pour nous aussi ici. E para nós também aqui. Le lieu secret de l'autel. O lugar secreto do altar. En fait, c'est la seule façon de fonctionner de Dieu. Essa é a única maneira no funcionamento de Deus. Alors, on va parler de cet autel. Então, nós vamos falar desse altar. Comment il s'est manifesté. Como ele é manifestado. Parce qu'il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup des autels. Porque existiram muitos altares levantados. Amen. Et c'est le lieu secret. E esse lugar secreto. Alors qu'il soit dans notre maison, ça peut être notre chambre, bien sûr. Seja na nossa casa, que pode ser o nosso quarto. Mais ça peut être partout, en fait. Mas pode ser em qualquer lugar. Parce que plus qu'un lieu, porque muito mais do que lugar, c'est un état d'esprit. É estado de espírito. L'état d'esprit du lieu secret avec mon Dieu. O estado de espírito desse lugar secreto com meu Deus. Amém? Você entende? Isso. Com certeza, você entende. O lugar secreto com meu Deus pode ser qualquer lugar. Ça peut être chez moi, em casa. Pode ser na minha casa. Ça peut être dans le bus. Pode ser no ônibus. Ça peut être même au travail. Pode ser até no trabalho. Comment? Mas como? Parce que même dans le bus, je peux prendre un temps réservé entre mon Dieu et moi. Até no ônibus eu posso separar, eu posso pegar assim lugarzinho reservado, somente eu e o meu Deus. Et c'est la même chose au travail, au supermarché, partout. A mesma coisa no supermercado, a mesma coisa no trabalho. Alors, c'est quelques hôtels que nous allons parcourir, que l'on va découvrir dans l'Ancien Testament. Vamos agora percorrer e descobrir alguns altares no Antigo Testamento. Alors, je vais faire cela de la façon suivante. Eu vou fazer da maneira seguinte. On a parlé de Jean tout à l'heure. La sœur a prié un verset dans Jean. A irmã, ela orou no versículo de João, do Evangelho de João. Et dans Jean 15, justement, Jean 15, Jésus nous parle de demeurer. De demeurer dans sa présence, de demeurer. Rester, demeurer, habiter. Oui. E no texto lá do capítulo 15, Jesus fala sobre isso. Fala sobre ficar, sobre habitar. Hein?
Donc, en fait, Jésus, il est en train de parler là, à sa façon, du Bethel de Dieu. Então, Jesus está falando do Betel de Deus. Bethel, c'est la maison de Dieu. Betel quer dizer a casa de Deus. Et on sait que le Saint-Esprit habite en nous, que nous sommes le temple du E Saint-Esprit. nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós e que nós somos o templo do Espírito Santo. Amen. Amém. Et donc, ce temple, il est ce qu'il est. Esse templo, ele é o que ele é. Jésus nous dit, viens comme tu es. E Jesus diz, venha como você está. Amen. Amém. Donc, ce lieu secret est un lieu de rencontre, Esse lugar secreto é um lugar de encontro. est un lugar d'appel, É um lugar de chamado. c'est un lugar de gloire. É um lugar de glória. Mais c'est aussi un lugar, un lieu de faiblesse, un lieu pour exposer ses fragilités. Mas ses também faiblesses. é um lugar para expormos a nossa fragilidade. Et c'est un lieu de victoire. Mas é um lugar também de vitória. C'est un lieu de miracle. É um lugar de milagre. Amen. Amém. Alors, un lieu, on va parcourir tout cela. Un lieu de faiblesse, un lieu pour lutter, un lieu pour être reconnaissant. Um lugar de fraqueza, um lugar para lutarmos, um lugar para sermos gratos. Un lieu pour recevoir des réponses. Um lugar para recebermos resposta. Un lieu pour se repentir. Um lugar para nos arrependermos. Un lieu pour obéir. Um lugar para obedecermos. Un lieu pour sacrifier notre orgueil. Um lugar para sacrificarmos o nosso orgulho. Un lieu d'intercession. Um lugar de intercessão. Amen. Un lieu de renouvellement de l'alliance. Um lugar de renovo de aliança. Et maintenant, je vais vous donner ces exemples que Eu j'ai quero trouvés dar dans para la Bible. vocês alguns exemplos da Bíblia. Parce que ceux qui sont dans la Bible, là, Abraham, Isaac et Jacob, par exemple, Porque, por exemplo, Abraão, Isaac e Jacó, sont des hommes comme nous, des êtres humains comme eles nous. eram homens como nós, seres humanos como nós. La particularité, Mas a particularidade c'est qu'ils ont eu une vie intime avec leur Dieu. é que eles tiveram uma vida íntima com Deus. Ils ont eu une vie de relation avec Uma leur Dieu. vida de relacionamento com Deus. Ils ont été vrais avec leur Dieu. Eles foram verdadeiros com Amém. Deus. Amém. Alors un lieu où où nous pouvons être faibles. Então, lugar onde podemos demonstrar nossa fraqueza. Je ne peux pas être faible en public, Não vou demonstrar minha fraqueza em público, n'est-ce pas? não é verdade? Parce que peut-être que les gens vont pas comprendre, Porque talvez as pessoas não vão entender. mais devant mon Dieu, Mas diante do meu Deus, oui, je peux être faible. eu posso sim. Je vais commencer par le premier autel de la Bible. Eu vou começar pelo primeiro altar da Bíblia. Alors, il n'est pas spécifié comme un autel dans la Bible, mais je suis sûr que c'est un autel. Ele não está especificado como altar na Bíblia, mas eu tenho certeza que ali era um altar. Parce que c'est là où a eu lieu le premier sacrifice. Porque foi onde existiu o primeiro sacrifício. Et le premier sacrifice qu'il a fait, E o primeiro sacrifício quem fez? c'est Dieu lui-même, Foi Deus ele mesmo. dans Genèse 3. Em Gênesis 3, Quand Adam et Ève ont péché, quando Adão e Eva pecaram, et Dieu arrive, Deus chega. il arrive à la tombée de la nuit, Ele chega ali no início da noite et il cherche Adam. e ele procura Adão, C'est pas comme tous les jours, como todos os dias fazia, parce qu'ils avaient une relation. porque eles tinham um Mais ce relacionamento. jour-là, la relation a été brisée. Mas nesse dia lá, o relacionamento foi quebrado. Et pour Adam, le péché a été révélé. Então, o pecado foi revelado para Adão. Alors ça, c'est la faiblesse d'Adam. Isso foi a fraqueza de Adão. Mais là, le miracle, Mas o milagre c'est que Dieu a répondu. é que Deus Et respondeu. Dieu n'a pas abandonné. Amen. Deus, ele não abandonou. Et il a même créé quelques habits. Ele até criou algumas vestimentas. Et pour créer, il a dû sacrifier un animal. E para criar essas vestimentas, ele teve que sacrificar animais. Et voilà ce que Dieu a offert Então, ce jour-là à olha Adam. o que Deus ofereceu ali a Adão. L'exemple de l'autel, O exemplo do altar, du sacrifice do sacrifício face au péché. face ao pecado. Dieu a ouvert la porte. Deus abriu a porta.
Et par là, il a aussi mis une limite au péché. E ele colocou ali também um limite para o pecado. Et ça, c'est la bénédiction pour Adam et Ève. E foi uma bênção para Adão e Eva. Parce que même s'ils ont péché, Porque mesmo se eles ils pecaram, ne sont pas morts physiquement, eles não morreram fisicamente. même si la relation a été brisée. Mesmo se o relacionamento foi quebrado. Dieu avait déjà pensé, Deus ele já tinha pensado em tudo. je vais trouver des solutions, je vais leur donner une Eu solution. vou dar uma solução para Et eles. déjà dans Genèse 3, il y a la promesse que Ève va enfanter le fils qui va dominer le diable. E já em Gênesis 3, 3, existiu a promessa de que Eva iria dar luz a um filho e que ele iria qu'il allait payer afrontar le o diable. diabo. Amen. Aleluia. Voilà un bel exemple. Olha um lindo exemplo aqui. Et le premier, des E premiers. o primeiro dos exemplos. Alors après, on va poursuivre. Vamos continuar. Ce lieu secret Esse lugar secreto peut être un lieu de lutte. pode ser um lugar de luta. Alors pour la lutte, Então, para a luta, il n'y a pas mieux que Jacob. nós não temos um melhor exemplo do que o exemplo de Jacó. Ah, Genèse 32. Gênesis 32. Vous pourrez lire, hein, c'est Genèse 32, Jacob, c'est Genèse 32, verset 31. Gênesis 32, versículo 31. Il appelle ce lieu Péniel. Ele chama esse lugar Peniel. Il a fait un autel. Ele fez ali um altar. Péniel veut dire face de Dieu. Peniel quer dizer face a face com Deus. Et donc c'est là qu'il a lutté. E ali ele lutou. Et c'est là qu'il a gagné. E ali ele ganhou. Et il n'a pas seulement gagné contre Dieu. Ele não ganhou somente contra Deus. Il a gagné contre ses peurs personnelles. Ele ganhou contra os seus medos pessoais. Parce que là, dans ce contexte, il avait peur de rencontrer son frère Porque Esaú. nesse contexto, o medo dele, o grande medo dele era de encontrar o seu irmão Esaú. Et ça, ce sont des luttes. E ali isso são lutas. Ce sont des luttes liées à la famille. Lutas ligadas à família. Luttes liées à notre héritage de la famille. Lutas ligadas à nossa herança familiar. Et ça, ce sont des luttes difficiles à mener. E são lutas difíceis, né, para a gente engajar. Et parfois, cela prend beaucoup de temps. Isso às vezes demora bastante tempo. Des mois, même parfois des années. Meses e muitas vezes até anos. Parce que le lien est fort. Porque o laço é muito grande. Mais la victoire est réelle. Mas a vitória, ela é real. Il a lutté, Jacob. Ele lutou, Jacó. Beaucoup d'années. Muitos anos. Ah, il a dû partir. Ele teve que partir. Il a dû revenir. Ele teve que voltar. Parfois, c'est cela. Hein, Dieu nous fait passer par le chemin, on n'a pas compris. Às vezes é isso, Deus nos faz passar por alguns caminhos, a gente não entendeu. On doit revenir. A gente tem que voltar. Parce que Dieu veut nous bénir. Porque Deus ele quer nos abençoar. Même s'il va y avoir de la souffrance. Mesmo se ali vai existir algum tipo de sofrimento, vai doer. Même si ça va révéler nos faiblesses. Muitas vezes ali a situação vai revelar a nossa fragilidade. Mais Jacob avait besoin de résoudre cette peur. Precisava resolver esses medos. Pour aller plus encarar esses medos, resolvê-los para ir mais longe. Et après, il a été appelé Israël. E depois ele foi chamado Israel. Amém. Amém. Donc la lutte, elle fait partie. Então elle a se luta, passe dans ce lieu secret, en tête à tête avec le Seigneur. Ela acontece nesse lugar secreto. Complètement. Alors, maintenant, dans ce lieu secret, je peux être reconnaissant. Nesse lugar secreto, nós podemos ser, eu posso ser grato. Et même, je dois être reconnaissant. E eu preciso, não, eu devo ser grato. Amen. Je dois être reconnaissant, hein, c'est une clé pour ouvrir aussi le ciel. Eu preciso ser grato, porque a gratidão é uma chave que abre as portas do céu. Et il y a quelqu'un qui a été très reconnaissant.
E existiu alguém que foi muito grato et qui a fait un autel. e que fez um altar. C'est Isaac. É Isaac. Isaac a fait un autel de reconnaissance à Dieu. Ele levantou um altar de agradecimento, de gratidão a Deus. C'était après qu'il ait creusé tous ses puits, hein, qu'il ait eu beaucoup de opposition. Depois que ele teve assim, passou por aquela experiência de muita oposição, Hein, qu'il avait creusé tous ses puits et il a Qu'il- fini par que ele trouver. cavou os poços e ele terminou encontrando. Et là, il a dressé un autel à son Dieu. E ali ele levantou um altar ao seu Deus. Et après, il a été dans la paix. E depois ele ficou em paz. Donc, ça peut être un autel, bien sûr, de reconnaissance. Então pode ser sim um altar de gratidão. Un autel, notre lieu secret, un autel de repentance. Um altar de arrependimento. Alors, la repentance, David a fait un autel de repentance Davi, ele levantou o altar de arrependimento. dans 1 Chronique 21. 1 Crônicas, capítulo 21. Ah, vous pourrez relire tout cela, c'est tellement bon. Vocês podem até ler, percorrer todos esses textos, é tão bom. Alors là, David, en fait, il y a deux choses. Il y a la repentance Com Davi, existiram duas coisas aqui: o arrependimento et aussi l'orgueil. e também o orgulho. On sait que David était un homme au cœur de Dieu. Nós sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ah, c'est ce que la Bible dit. É isso que a Bíblia diz. Mais David avait aussi des problèmes d'orgueil. Mas Davi também tinha um problema de orgulho, com orgulho, Parce que Dieu lui avait donné cet ordre d'aller pour conquérir plusieurs pays. Deus tinha dado uma ordem a ele de conquista, uma ordem para conquistar vários países. Et il a réussi. E ele conseguiu. Parce que si Dieu nous demande quelque chose, il le fait avec nous. Porque se Deus nos pede algo, ele vai na frente, ele faz. Amen. Amém. Sauf que là, David, il a voulu faire plus. Só que ali, Davi, ele quis fazer mais ainda. Non, Não. non, si Dieu nous dit, Se Deus nos diz, faça, fais juste cette partie, faça só essa parte. ce n'est pas la peine de faire plus. Não é para fazer mais. C'est un péché, hein? Aí o pecado entrou. Le péché d'orgueil. O pecado do orgulho. Et cela a coûté la vie à plusieurs milliers d'Israélites. E isso custou a vida de vários, milhares de israelitas. Parce que l'ange était là avec son épée. Porque o anjo estava ali com a espada dele. Mais David est tombé à genoux. Hein. Mas Davi caiu ali de joelhos. Ah, il s'est repenti. E ele se arrependeu. Et suite à cela, il a construit un autel. E depois disso, ele levantou um altar. Donc ce lieu est vraiment... parce que c'était un tête-à-tête avec Dieu, d'accord? Esse é um lugar de face a face com Deus. Et là, donc pour David, c'était un lieu pour dire oui, Então, je me repens. Ali era um lugar que Davi estava dizendo, sim, Senhor, eu me arrependo. Mais arrête, Mas para. arrête, ce peuple n'y est pour rien. E dizendo assim, e dizendo para Deus, para, Senhor, tá bom, Senhor, esse povo não tem nada a ver com isso. Un lieu de repentance. Um lugar de arrependimento. Et David a construit un autel sur ce lieu qui plus tard a été le temple de Dieu. E ali, nesse lugar onde Davi levantou esse altar, mais tarde foi levantado o templo de Deus. Et c'est là que Jésus va revenir bientôt. E é lá nesse lugar que Jesus vai voltar, né? Parce que Jésus revient sur les lieux d'autel. Porque Jesus, ele volta no lugar do altar. Amen. Et Aleluia. un lieu de repentance, un lieu pour obéir, le lieu secret. Um lugar de arrependimento, um lugar de obediência. Alors là, il n'y a pas un plus bel exemple, je pense, qu'Abraham. Nós não temos ainda um dos exemplos mais lindos, é o exemplo de Abraão. Abraham sur le mont Moria, le mont Morija. Abraão no Monte Moriá. Genèse 22. Gênesis 22. Là où il a offert son fils Isaac en sacrifice. Onde ele ofereceu o seu filho Isaac em sacrifício. Alors là, parfois Dieu nous demande beaucoup.
Às vezes Deus nos pede algo muito, talvez muito, Cela nous semble trop. e para nós pode parecer muito, Mais pour Dieu, non. mas para Deus não. Il veut éprouver notre foi. Ele quer provar nossa fé. Et cela, c'est un sacrifice. Isso é um sacrifício. C'est un sacrifice d'obéissance. É um sacrifício de obediência. Amen. Aleluia. La Bible parle aussi de sacrifice de louange. A Bíblia também fala sobre sacrifício de louvor. Et cela aussi, ça se passe dans le lieu secret. Isso também acontece no lugar secreto. Quand je crie, Quando eu grito, je loue Dieu, même quando dans eu la grito, souffrance. quando eu louvo Deus, mesmo no meu sofrimento. Amen. Amém. Et cela, c'est un lieu un hôtel, un lieu secret. Isso é também um lugar, um altar, um lugar secreto. Comme illustration, je vais terminer par un lieu d'intercession. E aí eu quero concluir falando sobre o lugar de, pardon, chérie, Intercession. intercessão. Alors même si Intercessão. même si ce jour-là, non, c'est pas avec David, c'est avec Moïse. Même si ce jour-là, il n'a pas construit un hôtel, Moïse n'a pas construit un hôtel. Mesmo se nesse dia Moisés não levantou ali um altar, C'était un lieu d'hôtel. mas era um lugar de altar. C'était pendant la bataille contre les Amalécites, Durante a batalha contra os amalequitas. Exode 17, Êxodo 17. où Josué est descendu dans la vallée pour combattre. Onde Josué desceu ali no vale para combater. Et notre ami Moïse, avec son frère, O nosso amigo ali Moisés, com seu irmão, ils sont restés en haut pour ficaram em prier. cima para orar. Il a levé les mains E ele levantou as mãos pour prier. para orar. Là, voilà un hôtel d'intercession. Ali eu posso chamar de um altar de intercessão. Alors là, on peut être à 2 ou 3 intimes, E nós podemos estar nesse lugar de intimidade a 2 ou 3. 2 ou 3 personnes proches intimes pour intercéder. 2 ou 3 pessoas íntimas para interceder. Amen. Amém. Tous ces exemples, Todos esses exemplos, ils ont dû se confronter à Dieu eles foram confrontados, né, diante de Deus. et leur faiblesse a été révélée. E a fraqueza deles foram reveladas. La fragilité, A fragilidade. mais le miracle, Mas o milagre, la victoire est arrivée. a vitória chegou. Et on a pu voir E nós podemos ver aqui beaucoup de bénédictions muitas bênçãos. et que nous pouvons aussi profiter jusqu'à Que aujourd'hui. nós podemos aproveitar dessas bênçãos para nós até os dias de hoje. Amen. Amém. Moïse a fait d'autres hôtels, a fait un autre hôtel, Moisés levantou um outro altar. la tente de la rencontre. A tenda do encontro, por exemplo. La tente de la rencontre. A tenda do encontro. Et je vais terminer avec ça. Vou concluir com isso. La tente de la rencontre, c'est ce lieu A tenda do encontro é esse où lugar je rentre seul onde eu entro só, dans ma chambre. no meu quarto. Et c'est là E lá, que la gloire de Dieu va descendre. é lá que a glória de Deus desce. C'est là que mon visage va être transformé. É nesse lugar que o meu rosto será transformado. Et c'est là que je vais sortir. E quando eu saio de lá, Je sors transformé, eu saio transformado. transfiguré. Eu saio transfigurado. C'est pour cela que parfois les gens, É muitas vezes por isso que as pessoas, ils nous voient, ils nous regardent as pessoas olham para a gente avec une question sur leur visage. e às vezes eles têm uma pergunta assim, já vem com um ar de pergunta. Mais qu'est-ce qu'il a? O que é que ele tem? Parfois même, enfin moi je le vois dans mon travail, Às vezes eu vejo isso no meu trabalho. quand j'arrive Quando eu chego, et que les gens parlent de bêtises que as pessoas estão falando lá de besteira pendant la pause.
durante a pausa, j'arrive e às vezes eu chego, et toutes les bouches se ferment. aí todo mundo fecha a boca, todo mundo cala a boca. J'ai rien fait, Eu não fiz nada, j'ai rien dit. eu não disse nada. Mais voilà, c'est une réalité. Mas isso é uma realidade. Je crois que c'est une réalité de ce que Dieu fait. Eu creio que isso é uma realidade daquilo que Deus faz. Parce que c'est Dieu qui fait. Porque é Deus que Ce n'est faz. pas moi, ce n'est pas toi. Não é você e nem sou eu. C'est Dieu qui se glorifie É dans nos vies. Deus que se glorifica na nossa vida. Et c'est ça la récompense. E essa é a recompensa. Ah, si j'ai besoin d'être reconnu, Se eu preciso ser reconhecido de alguma si j'ai maneira, besoin qu'on me regarde, se eu preciso que alguém me olhe, au nom de Jésus, eu, em nome de que Jesus, ce soit de cette façon, que seja dessa maneira. que quand j'arrive, Que quando eu chegue, les gens voient la gloire. as pessoas vejam a glória. Comment ça se passe? Como é que isso C'est acontece? le problème de Dieu. Essa é uma questão de Deus. Comment Dieu va faire? Esse é um problema de Deus, como ele vai fazer. Il va le faire. Mas ele vai fazer. Parfois, j'ai des collègues qui me demandent, Às vezes eu tenho alguns colegas que me perguntam, et je parle de l'évangile. e aí eu falo do evangelho. C'est comme une fenêtre qui s'ouvre, É como uma janela que se abre. comme le ciel qui s'ouvre. É como o céu, como se o céu se abrisse ali. Et cela, ce sont des temps, des moments de gloire. E isso são momentos de glória. Tem um tempo de glória. Nous avons besoin d'être conscients, de le reconnaître. Nós precisamos reconhecer isso. Et cela, c'est une récompense. Isso é recompensa. Et il n'y a pas plus grande Não tem récompense maior recompensa quand c'est le Père quando é o próprio Pai, qui agit à travers Qui son agit. fils et sa fille. através do seu filho e da sua filha. Et là, il lui dit, tu es approuvé. E aí ele diz, você está aprovado. Tu n'as besoin de rien prouver. Você não precisa provar nada. Você Tu- já está Tu es aprovado. approuvé et Você regarde está ce que je fais. aprovado. Olha o que eu estou fazendo. Et cela, c'est le secret du Père pour nous. E esse é o segredo do Pai para conosco. C'est ce que Dieu a fait avec Adam. É o que foi o que Deus fez com Adão. Adam devait être si triste. Adão estava triste. Il y a eu plusieurs conséquences, oui. Existiram várias consequências. Parce que quand on pêche, il y a des conséquences. Porque quando nós pecamos, existem consequências. C'est normal. Isso é normal. Mais il y a la compassion. Mas existiu ali a compaixão. Et Dieu est un Dieu de E compassion. Deus é um Deus de compaixão. Dieu est bon. Deus é bom. Et Dieu veut nous récompenser. E Deus quer nos recompensar. Il ne va pas nous donner un chèque de 10 000 réals. Ele não vai nos dar um cheque de 10 mil reais. Il va nous donner cette récompense de pouvoir le refléter. Ele vai nos dar a recompensa de poder refletir em nós a sua glória, sua Et presença. Paul dit dans 2 Corinthiens 3, E Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, 2 Corinthiens 3, 2 Coríntios 3, on peut relire le texte de 7 à 18. de 7 a 18, Paul parle de la nouvelle gloire, Paulo fala sobre a nova glória, de la nouvelle alliance. sobre a nova Et aliança. dans ce texte, il compare Nesse texto, ele compara ce que Moïse a expérimenté o que Moisés experimentou dans la tente de la rencontre, na tenda do encontro, parce que quand il entrait, que quando ele entrava ali, il sortait le visage lumineux ele saía com o rosto iluminado, et tout le monde voyait Moïse. e todo mundo via Moisés. Et tout le monde restait bouche fermée. E todo mundo ali calava a boca. Et Moïse pouvait parler. E é só Moisés falar. Et après, il mettait un voile E depois ele colocava um véu, parce que cette gloire disparaissait. porque essa glória ela saía, ela Et il desaparecia. devait retourner Aí ele devia voltar dans la tente de la na rencontre. tenda do encontro. Et Paul dit E Paulo diz dans Corinthiens, em Coríntios, la nouvelle alliance, a nova aliança. le sacrifice de Jésus, Na nova aliança, o sacrifício de Jesus, il n'y a plus besoin de mettre de voile. nós não precisamos, na nova aliança, nós não precisamos mais colocar o véu. On peut marcher A gente pode andar chaque instant, chaque jour, cada dia, cada instante, avec la gloire de Dieu sur notre com a visage. glória de Deus sobre o nosso Parce rosto. qu'elle ne nous quitte pas. Ela não nos deixa. Amen. Amém. Amen. Alléluia. Nous sommes approuvés. Nós somos Nous aprovados. sommes justifiés. Fomos justificados. Alléluia. Amém. Amen.
profitons, ouais, cultivons encore plus ce lieu secret, Vamos cultivar, amados, esse lugar secreto, cet hôtel, esse altar, parce que c'est là que tout commence. porque é ali onde tudo começa. Amen. Amém. Alléluia. Aleluia. On peut bien sûr faire le moment de prière, intercession, mais on pourrait aussi intercéder avec la prière du Notre Père en la appliquant, tu vois, à nous, tu vois. Tu l'as Bah, je sais sorti? pas, ça peut se faire un peu plus tard si la sœur, elle veut. Eu não sei, ele quer saber se ele pode fazer oração, se ele pode interceder agora. Je fais, tu peux prier. Attends, tu vas traduire. Je vais utiliser la prière que Jésus nous a enseignée. Eu quero utilizar a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Alors, cette prière, bien sûr, elle est parfaite. Essa oração, com certeza, ela é perfeita. Et nous avons fait cette expérience ici dans la famille Nós fizemos essa experiência aqui com a nossa família, avec Esther et Benjamin, com Esther e Benjamin. qui connaissent par cœur. Eles conhecem decorado. Et maintenant, en fait, on va appliquer cette prière pour nous comme on le fait ici. E a gente vai aplicar essa oração como nós fazemos aqui em casa. Donc, ok, on y va. Notre Père qui es aux cieux, Pai nosso que estás no céu, que ton nom soit sanctifié dans ma vie, que o teu nome seja santificado na minha vida, que ton règne vienne dans ma vie que o teu reino venha na minha vida, comme au ciel. aqui na minha vida, assim como no céu. Que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Que o teu nome seja santificado na minha vida. Donne-moi aujourd'hui Dê-me hoje tous les besoins, tout ce dont j'ai besoin. tudo que eu estou precisando. Pardonne-moi Perdoa-me. mes offenses, Perdoa as minhas ofensas. comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Perdoa as minhas ofensas como tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Ne me soumets pas à la tentation, Não me submeta, Senhor, à tentação, mais délivre-moi de tout mal. mas livra-me de todo mal, Car c'est à toi qu'appartiennent pois é a ti, Senhor, que pertence la gloire a glória na minha vida, la puissance. o poder. Esqueci pour les siècles des siècles. Pour les siècles des siècles. Pelos Amém. séculos dos séculos. Amém. Desculpe, eu me perdi um pouquinho, mas tudo bem. Entendeu? A gente pode orar com força essa oração que a gente faz a palavra de Deus nós, tá? Você sabe já, com certeza isso você já usa, você já pratica. Mas é bom de usar as palavras de Deus, da Bíblia, porque tem poder, com certeza. Aleluia. Atrás tem bênção. Imagina, se a gente consegue, se Deus, tá? Se a gente deixa Deus fazer minha vida como no céu, como no céu, na minha simplesmente. Vida. Vai ser o céu na terra, né? O céu na minha vida. O céu na minha vida. Isso. Na minha vida, é isso. Isso. Aleluia. Que Deus abençoe.